do som, né? De Brejinho, né? De Guanabi, então, né? Que veio hoje, né? Operar conosco. E Louvado seja Deus. aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu vagava pela senda de horror, oprimido por pecado e temor. Quando Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Aleluia, Glória a Deus, aleluia, Jesus. 122, irmãos. Deus é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Fogo divino, clamamos por ti. Vem lá do alto, vem, desce aqui. Ó, vem, desperta-nos com teu fulgor. Vem inflamar-nos com teu calor.
Deus. Aleluia. Mateus 10. E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, Cananeu e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. A estes 12 enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregar, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de geração recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre em vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de apacas, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela é digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E ao entrares na casa, saudai-a, se a casa for digna. Desça sobre ela e a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Pedimos. Senhor meu Deus, muito obrigado, Deus, por essa palavra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós vem assim, meu Deus, se emocionar na presença do Senhor, meu Pai, o seu evangelho, meu Deus, para toda criatura, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que todo vai ouvir a palavra do Senhor, meu Deus, e guardar no coração, meu Pai, e saber só Deus, o teu glória, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor, nesse momento, meu Pai, visita essa comunidade, visita aqueles, meu Pai, que não conhecem o seu caminho ainda, meu Pai, que Deus vai assim, meu Pai, libertar, meu Deus, os cativos, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Vem nessa noite, meu Pai, abençoa grandemente a cada um, meu Pai, que está aqui neste momento, nós que não pode vir, em nome do Senhor Jesus, Pai. Estamos aqui para agradecer, meu Pai,
As irmãs louvando a Deus, junto com os jovens. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Ele é fiel. Oh, glória a Deus. Aleluia. 115, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio, Senhor. Aleluia, Glória a glória a Deus. Eu creio que tu és vivo. Eu creio, meu Deus. Eu creio, Senhor. Amém? Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu Quero trabalhar a Deus, Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar e ocupar meu bem-estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na via do Senhor. Meu desejo é orar e ocupar meu bem-estar, sim, na vinha do Senhor. Quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzimos a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, a vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é ocupar meu bem-estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. E orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupar meu bem-estar, sim, na vinha do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmão Roberto, oportunidade? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Grande Deus. Senhor. Amém. Grande Deus de poder. Louvado seja Deus. Louvado nos ajuda, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Quero aqui agradecer a Deus pela vida da igreja. Aleluia. Depois de tanto tempo, né? Deu certo hoje, graças a Deus. É porque Deus tem um dia para tudo, né? A Bíblia diz que há tempo para tudo, né? A última coisa que eu achei hoje é que o irmão Sonho está aqui hoje, mas Deus já sabia, né? E não só o irmão Som, como o irmão Kim, como o irmão Adevaldo, a irmã aqui, a irmã, eu, né, irmão? Nós precisamos estar aqui. E pela graça de Deus, ele aprovou. Mas nós poderíamos estar longe daqui agora, né? Porque Deus, ele pode todas as coisas. Então, nós temos que agradecer
dele, porque eu não canso de dizer que nenhum de nós é merecedor de estar seguindo a Verdade, Deus, mas na realidade que a misericórdia de Deus nos alcançou. Aleluia. Nós estamos alegres, amém, irmãos? Vou deixar alguns versículos aqui, João capítulo 15, para a meditação da igreja. Glória a Deus. João capítulo 15 diz assim: Eu sou a videira e meu pai o lavrador. Glória a Deus. Toda vara em mim que não dá fruto, eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, Eita Deus. para que dê mais fruto. Aleluia. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Esta está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, irmãos? Louvado seja o nome. Aqui, irmãos, é algo bem profundo aqui da parte de Deus. Quando o Senhor ele faz uma comparação entre nós e os ramos da videira. A videira, irmãos, nós sabemos que são as árvores de uva, né? A videira que produz uva. Agora veja que nós somos comparados com os galhos, com os ramos. Agora ele faz uma comparação aqui também, os que dão fruto e os que não dão fruto. Meu Deus. Agora vejam vocês que os que não dão fruto, ele diz que o agricultor tira. E ele diz mais ainda, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Agora vejam vocês, irmãos, aqui tem o irmão da conferência, eu creio que sabe disso, que quando chega uma época, o lavrador, literalmente falando, ele vai podar a videira e ele tira aqueles galhos que não dão fruto, esse dá o nome de ladrão. Sabe por quê? Porque aquele suga a seiva que faz os outros produzir mais. E muitas das vezes, irmãos, a gente fica questionando por que Deus tira pessoas da nossa vida. Não é assim? Por que fulano afastou de mim? Por que foi para longe? E quando chega esse tempo, irmãos, parece que a gente fica assim, parece que está até morto. Chega um tempo, irmão, que a gente faz tudo que pode pela obra de Deus, pelo Evangelho, a gente dá o nosso melhor pelo próximo, naquela coisa, e de repente, irmãos, as coisas começam a ficar estreitas. E a gente mesmo pensa que a gente está morrendo. E os que estão de fora olhando também pensam. Mas eles não entendem que é só o lavrador limpando aquele galho que dá fruto para que ele dê mais fruto. Mas chega um tempo que aquele galho que ficou feio naquele momento e parecia improdutivo, ele começa a brotar, ele começa a e de repente, irmãos, começa a produzir mais fruto do que dava antes. É a comparação que o nosso Senhor fez com nós, palavra, Senhor fez com nós. Muitas das vezes, irmãos, tem galho assim do nosso lado que suga a nossa força, que acaba cegando a gente. E aí a frase começa a tirar. São os ladrões que não produzem fruto. E aí dá fruto e produzir mais fruto. Mas o nosso agricultor, o nosso Senhor Jesus Cristo, tem cuidado de nós. Aleluia! Amém? Deus! E assim eu agradeço a oportunidade. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus. Louvado és Jesus! Ele é fiel. Bendito seja Deus. Oh, aleluia! Nos faz em nome da paz do Senhor Jesus. Amém.
capítulo 4. no capítulo 4, versículo 1. Oh, aleluia. Pedro e João aprisionados. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, tendo-se muitos de que ensinaram o povo e anunciaram em Jerusalém a ressurreição dentre os mortos. Lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram e chegou e anunciaram desses homens, a quais 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os principais, os anciões, os escribas e Anas e o sumo sacerdote e Caifás, João e Alexandre e todos quanto havia de darem baile do sumo sacerdote. Quando-os no meio perguntaram com que poder ou em nome de quem fizesse isto. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo, e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Seja conhecido de vós todos e de todos os povos de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazareno, a quem vos crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Em nome desse é que esta são diante de vós. Ele e a pedra que foi rejeitada por vós os edificaram, a qual foi posta por cabeça de Jesus. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. Essa cabeça de Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Salve Maria, Pastor Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 9 a seguir. O amor seja não fingido, aborrecer o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Sejais vagarosos no cuidado, sede severosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Comunicai aos santos nas suas necessidades, sede a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não abençoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não desfruteis coisas altas para acomodar-vos das humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar
está escrito: minha é a vingança, eu a recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe a comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, montarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Isso é a prioridade de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ele é maravilhoso. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Estamos em honra para o Senhor. Amém. Agradecemos a Deus por nós estarmos mais aqui na casa do Senhor. Por ele, em Tiago, primeiro. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, aos 12 discípulos que se encontram na disposição salvação. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passaste por várias provações, sabendo que a provação da vida sabendo que a provação da vossa fé é uma voz confirmada, produz força, severança. Ora, as provações devem ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Se, porém, algum de vós necessita da sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe improperará a ser-lhe concedida. Para peça, porém, com fé e nada duvidando, pois que duvida é semelhante à onda do mar equilibra e agitada pelo vento. Não só ponha esse homem que alcança do Senhor alguma coisa, um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Vamos louvar o Senhor. Eu leio Apocalipse 3 e o verso 7. Apocalipse 3 e o verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos estar orando, irmãos, por dizimista ofertantes. Quando eu estou louvando, irmãos, você fala. No 5 da Senhor meu Deus, que Deus nessa noite Ele está abençoando grandemente, meu Pai, que é o dizimista e ofertante de sua casa, meu Pai. O Senhor vem repreender o devorador, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Visita o celeiro de cada um, meu Pai, em nome do Senhor, Pai. Que Deus possa sim, meu Pai, dar em dobro, meu Pai, aquilo que o Senhor ofertar na sua casa, dizimar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai.
abençoe os dizimistas ofertantes nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Os 5 dados. Espírito, alma e corpo, oferta a ti, Senhor, consciência verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo viva lá, ó desce fogo santo do céu, vem do selar. Sou teu, Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, estou viva, ó desce fogo santo do céu, vem do selar. Espírito divino do Pai a provisão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo viva altar, ó desce fogo santo do céu, vem do selar. Graças a Deus, né, irmãos? Vamos estar orando, né? O irmão vai trazer a palavra. Deus vem falar conosco grandemente, né? Deus venha abençoar o irmão, né? Glória a Deus. Irmão Alberto, faça a oração. Eu te agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Oremos. Soberano e eterno Deus, Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós oramos nesta hora, apresentando teu Filho, Pai, que se deslocou até aqui para trazer a tua bendita palavra para a tua igreja. Deus, dá graça a ele no entendimento, Pai. Ó Deus, dá graça a ele na pregação da tua palavra. Nos dá graça também no entendimento da tua palavra. Deus, fala conosco, Senhor, que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Sou grato a Deus por estar aqui nesta noite, cooperando com os irmãos. Fico muito feliz, como foi dito pelo irmão Roberto, tudo tem um tempo determinado, um dia certo do Senhor, mas as cobranças têm sido grandes, porque há muito tempo já era para mim estar aqui, né? Mas esse foi o dia que o Senhor determinou. Traga a saudação do meu pastor e da congregação ali do bairro Beija-Flor, que hoje à tarde liguei para ele, mandei um áudio, falei para ele que ele permitia que eu estaria aqui hoje. Graças a Deus, ele me liberou, porque quando a gente sai, a gente tem que falar, né? Porque
repente, o irmão sabe, a sua palavra não tem poder. Ele falou. Então, estamos aqui para obedecer. E se nós obedecer, nós vamos alcançar a vitória. Mas Deus, eu tenho certeza que Ele se faz presente aqui nessa noite. Porque a palavra do Senhor diz que aonde estiver 2 ou 3, ali Ele se faz presente. E quando eu entrei, comecei a orar, eu comecei a sentir algo gostoso da parte de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é real neste lugar. Porque aqui tem pessoas compromissadas. Deus, ele não quer saber de quantidade. Deus, ele quer saber se você tem um compromisso com Ele. E a palavra que a irmã trouxe aqui nesta noite, no versículo 7, foi fundamental para mim nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aonde diz assim: me chamou muita atenção, aonde diz assim: indo pregar e dizendo, é chegado o reino do Senhor. Aleluia. Irmãos, o Senhor Jesus, ele disse na sua palavra que só basta uma palavra. Não precisa de mais nada, uma palavra. Um certo dia, irmão Roberto, eu estava num culto lá em Brejinho, e a irmã Abigail trouxe um versículo sozinho, rasgou meu coração. Então só basta uma palavra, porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, eu quero te dizer nesta noite que vale a pena buscar ao Senhor. Eu quero te dizer nesta noite que vale a pena esperar exclusivamente em Deus. Porque só o Senhor, Ele tem vida eterna para cada um de nós. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite pensando, às vezes até na quantidade, às vezes em quantas pessoas. Mas eu quero te dizer que a palavra que o irmão Roberto trouxe aqui, ela diz tudo. Tem que limpar. Aleluia. Quem faz a limpeza é o Senhor. Mas o Senhor vai trazer de volta. O Senhor vai trazer de volta. E não vai demorar. Aleluia. E eu creio que vocês estão orando. Eu creio que vocês têm buscado o Senhor. E a oração de vocês está sendo ouvida. Só não desista. Porque Deus vai fazer algo novo neste lugar. Vai. Eu tenho certeza. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Aleluia. Mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Aleluia. Eu sou prova disso, irmãos. Eu passei pelo vale. Mas um certo dia, a palavra de Deus me falou dessa forma. Necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Mais um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, aleluia. E os dias maus vai chegar ao fim. E vai vir a colheita, aleluia. E vai vir a abundância, irmão Joaquim, aleluia. Porque Deus, Ele cuida.
Deus, ele não abandona, aleluia. Aleluia. Eu quero ler aqui uma passagem muito conhecida no livro de Marcos, capítulo 5, aonde fala de um homem que tinha uma filha doente. Mas nesse texto também fala de uma mulher que havia 12 anos sofrendo com fluxo de sangue. Aleluia! Mas também tem Zaqueu, que desejava ver Jesus. E Zaqueu foi de encontro a Jesus. Capítulo 5, e versículo 21 a seguir. Perdão. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos publicanos, um dos principais da sinagoga. Perdão, irmão, eu li aqui, mas eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogou-lhe muito, dizendo: a minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venha e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão, que o apertava. Então, certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o que me chama bastante a atenção nessa passagem, porque aqui nós vimos que Jairo, ele sai desesperado à procura de Jesus. Jairo, ele vai de encontro a Jesus. E quando Jairo encontra com Jesus, eu acredito que a aflição de Jairo era tamanha. E Jairo fala: mestre, vai até a minha casa, a minha filha está à beira da morte. E aquela mulher e aquele homem, ele fala de uma forma com Jesus, mas tudo tem um tempo, e o tempo não é meu, o tempo não é seu. O tempo é de Jesus. Quem está cuidando é Jesus. Se Jairo chega até Jesus e procura Jesus, era só esperar. Mas quando Jairo encosta, aproxima de Jesus, aparece uma mulher depois de Jairo. E aquela mulher, ela havia 12 anos que padecia com fluxo de sangue. Interessante que quem vai primeiro é Jairo. Mas quem é que recebe o milagre primeiro? É a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela não tinha mais alegria. A palavra do Senhor nos diz que naqueles tempos, uma mulher que tinha um desses problemas, ela era uma mulher excluída. Ela não poderia estar no meio da sociedade. Aquela mulher, ela já tinha desperdiçado tudo que ela tinha. Ela não tinha mais como recorrer. Mas aí aparece aquele nome que é sobre todos os nomes: Jesus Cristo de Nazaré. E aqui a Bíblia fala no texto que aonde Jesus passava, se arrastava uma grande multidão. Porque Jesus, ele tinha o melhor. Qual era o desejo de Jesus? O desejo de Jesus era a salvação. O
podemos ser salvos. E aqui está duas pessoas, aflita, necessitada. Essa mulher havia 12 anos com esse fluxo de sangue. Agora eu te pergunto, qual é o tempo da tua prova? Será que eu e você aguentaria aquela prova? Anos. Você já pensou você não poder ir ali no mercado, comprar algo? Você não poder estar lá na igreja, ouvindo a palavra de Deus? O que ia acontecer naquele dia? E aquela mulher chega para Jesus e conta a sua história. Ela fala da saúde, se moveu. Será? Sairá, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Aleluia! E disseram-lhes os seus discípulos: veis que a multidão te aperta, e dizeis: quem lhe tocou? Aleluia! Irmãos, os discípulos aqui andavam com Jesus, eles conheciam Jesus, eles sabiam que Jesus tinha o poder de sentir de longe. Jesus, ele tinha o poder dos céus e da terra. Mas aqui os discípulos contestam com Jesus: mestre, quem te tocou? A multidão é grande. Como pergunta quem lhe tocou? Meu Deus. Aleluia. E esses homens já conheciam Jesus. Mas Jesus sabia que alguém tinha tocado. Jesus sabia. Gente, se nós for parar para nós pensar, irmãos, de onde Jesus nos tirou? Quem éramos nós? Para nós estar aqui hoje, de sangue, na vida de Zaqueu. O mesmo Jesus, ele hoje ainda opera e continuará operando na terra. Porque Jesus, ele ainda opera. Talvez você tenha orado, você tenha clamado ao Senhor. Talvez você tenha pedido ao Senhor. Mas espera mais um pouquinho de tempo. E a vitória vai vir, aleluia, porque ela já estava ali. Quando aquela mulher pensou em encontrar com Jesus, aleluia. Talvez você vai pensar: mas será que vai ser amanhã? Será que vai ser depois? Será que domingo? Mas eu quero dizer que Jesus já está para a tua vitória. E eu quero dizer que Jesus, ele já sabe a hora. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo mundo. Aleluia. E essa mulher aqui, irmãos, ela recebe a vitória. Jesus, ele muda a história dessa mulher. Ela saiu dali cantando, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Quando eu recebi esta palavra, irmãos, necessitai de paciência, porque depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Eu quero dizer para os irmãos que ali eu pensei que poderia ser daqui um mês, daqui 2, eu só tinha certeza da minha vitória. Aleluia. E Deus mudou o cenário. Deus mudou o quadro. Aleluia. E o mesmo Deus que fez na minha vida,
Ele fará e tenho certeza que já tem feito na sua vida. Aleluia. Aleluia. E ele disseram, 32, e ele olhava em redor para ver o que isto fizeram. Então uma mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Aleluia. É o que me chama a atenção. Porque todas as vezes que Jesus curou, ele disse: a tua fé te salvou. Aleluia. Quando ele chega para passar uma noite, passar algum tempo na casa de Zaqueu, ele disse para Zaqueu: a salvação chegou em tua casa. Aleluia. Às vezes muito irmão pensa que servir a Cristo, que é gozar de tudo isso aqui na terra. Mas nós sabemos que aqui é uma passagem. Isso aqui todo um dia vai ficar. Isso aqui vai ficar tudo aqui. Talvez pode ser a última vez que eu entro aqui. Mas nós sabemos que se nós perseverar, alcançaremos a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu vou ler o 35. Então, estando ele ainda falando, chegaram ali alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadar mais o mestre? Irmãos, aqui me chama a atenção que aqueles homens foram ali, e eu acredito que quando Jairo sai para ir atrás do mestre, eu acredito que muitos murmuraram. Muitos falaram assim: como que você vai falar com ele? Ah, pois se aonde o homem está, há uma grande multidão. Mas Jairo ele vai pela fé. Você está aqui hoje pela fé. Você não está aqui hoje por acaso. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele chega. Fala para Jairo: para que enfadar mais o mestre? A tua filha já está morta. Mas Jesus é aquele que dá vida. Aleluia. E ele a dá com abundância. Aleluia. Mas Jairo insiste. E Jesus já sabia o que ia acontecer. E aqui Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Aleluia. Jesus fala de simples palavras, irmão. Crê somente, não temas, crê somente. O que Jesus está falando para mim e para você nessa noite? Só crê. Que tu verás a glória de Deus, aleluia. Tu verás a glória de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Jairo recebe uma palavra de ânimo de Jesus. Porque aqui, aqueles que gostavam de dar notícia ruim, já tinham falado. Você já pensou que quando tem pessoas que quando acontece alguma coisa, ele não tem receio de chegar e falar? Aqui esses homens estavam da mesma forma. Eles poderiam ter deixado. Não, o mestre já realizou outros milagres. Nós não vamos falar nada com ele para não abater.
Porque de repente, quando nós falamos, ele vai receber aquele choque, ele vai sair correndo e não vai lembrar mais do mesmo. Mas eles teve o prazer de dar a notícia. Mas Jesus ouviu. E Jesus disse: não temas, creia somente. Aleluia. Creia somente, irmão Joaquim. Jesus ele está falando, creia somente. Aleluia. Nós não estamos aqui por acaso. É porque houve uma fé. É uma fé. Aleluia. Aleluia. E aqui no 39. E entrando, disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Aleluia. Isso é que é convicção. Aqui quem estava falando não foi Jairo. Aqui quem estava falando não foi aqueles que foi lá no mercado, não. Quem falou foi Jesus. Ela só está dormindo. Com todas as palavras, Jesus diz assim: ela está descansando, ela vai acordar. Aleluia. Aleluia. E eram-se deles, e riam-se deles. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina, e os que com ele estavam. E entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cum, que traduzindo, menina, a ti te digo, levanta-te. Aleluia. Aqui Jesus ordena e aquela menina levanta. E Jairo alcança a sua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Quem crê, irmão, alcança a vitória. Aleluia. Quem espera exclusivamente no Senhor alcança a vitória. E Jairo aqui ele sai, ele canta o hino da vitória. Você vê que esses homens, eles não teve nem o privilégio de estar naquele momento. Mas aqui foram os que estavam com Jesus. A sua mãe e o seu pai. E Jesus fala, Talita, levanta-te. E aqui o texto ainda fala que trouxe comida e a menina comeu. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, se o irmão Roberto permitir, eu quero contar aqui um testemunho para a honra e glória do Senhor. Para vocês verem, esse templo aqui não foi algo do irmão Roberto, não foi projeto do irmão Roberto, mas esse templo é um projeto do Senhor como nos outros lugares. Esse templo foi erguido aqui não para que o irmão Roberto pudesse se aparecer, mas que o nome do Senhor fosse glorificado nesse lugar. E eu vou te falar a questão. E eu, pela misericórdia do Senhor, eu fui uma das pessoas, sou uma das pessoas que sei como é que isso aqui aconteceu. Um certo dia, o irmão Roberto passava por uma situação que ele saiu para ir para um minério de ferro em Jacaraci. E um certo dia eu saio da igreja e uma irmã me fala que o irmão Roberto estava num lugar distante e não estava conseguindo a produção até que veio, só que não tinha valor no mercado. E quando foi isso no domingo, nas 7 horas, não me lembro, não foi no domingo,
se não me falha a memória, foi uma quarta-feira em Brejinho. E na quinta-feira, irmãos, eu não vou dizer exatamente qual foi o dia. Só sei dizer o que aconteceu. E quando foi? No outro dia, eu vou a Caeté. Quando eu chego em Caeté, numa barraquinha lá que todo o pessoal de Brejinho gosta de ficar. E eu conversei com uma pessoa. E eu disse assim, fulano, o irmão Roberto está em Jacaraci. E ele está passando por uma situação difícil. Ele não mandou. Eu creio que foi Deus. E eu pensei em você. Ó, quando você voltar para Brejinho, você pega o carro e vai buscar Roberto. E quando eu cheguei em Brejinho, o irmão Roberto já tinha chegado. Aleluia. O irmão Roberto já tinha chegado. E aí, as portas se abriram para o irmão Roberto. Mas Deus já sabia do propósito. Talvez o irmão Roberto nem sabia o que ia acontecer. E aquele homem colocou ele para classificar pedra e martelar. Foi o irmão Roberto. E aí ele deu uma oportunidade. E Deus abençoou o irmão Roberto. E aí o irmão Roberto ganhou um dinheiro. Só que o irmão Roberto não fez como eu quando ganhei dinheiro. O irmão Roberto comprou essa bênção. Aí eu quero que vocês imaginem o trabalhar de Deus na vida do irmão Roberto. A vitória será maior. Deus tem visto. Deus tem olhado. E Deus tem olhado por isso. E aí quando o Roberto me fala que erguer esse templo aqui, aí eu pude entender o mistério de Deus. Aí eu fui entender o mistério de Deus. Então, irmão, não foi. No dia que esse homem estava lá em Jacaraci, ele não tinha condições nem de mandar o pão para a esposa. Já tinha uma filha, um filho e um filho. Tinha os dois, né? Já tinha os dois. E ele lá trabalhando, porque eu trabalhei em minério. Minério é um trabalho árduo, é difícil. E ele tirou a produção. Mas não tinha valor de mercado. Mas Deus estava cuidando. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus, irmão, possa abençoar vocês. Que Deus continue abençoando. Só não desista. Eu sei que cada um aqui espera algo do Senhor. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele já é todo providência. Louvado seja o nome do Senhor. Um certo dia, eu cheguei em Brejinho. E aí, tinha os jovens assim desse lado, né? E eu comecei a me orar. E eu comecei a falar com Deus. O Espírito Santo de Deus foi, sabe, falando comigo. E eu olhava, tinha duas meninas. E eu acho que um jovem. E aquelas cadeiras encostadas pelo santo. E aí eu tive a oportunidade. E o Espírito Santo de Deus falou fortemente no meu coração. E eu falei para aqueles 3 jovens. Ou era 2 meninas, ou era 3 meninas e um jovem. Eu falei, olha, vocês não desistem. Porque aquelas cadeiras que estava cheia aqui, que hoje não está aqui, elas vão voltar tudo para este lugar. E essas cadeiras vão se encher para a honra e glória do Senhor. E mais uma coisa eu vou dizer. O Espírito Santo de Deus me fala que vai ser famílias inteiras neste lugar. Que ninguém imaginava
vão se render ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E está lá hoje para todos verem. Aleluia. Deus vai trazer de volta. Quem saiu daqui, Deus vai trazer de volta. Aleluia. Porque Deus, Ele traz. Porque um dia Ele me trouxe de volta. Um dia eu cheguei no pé do culto, lá em Brasília, e eu falei: Senhor, eu estou voltando para Ti hoje, mas não estou voltando para Te pedir bens materiais. Mas um dia eu quero contemplar a Tua face. Foi a minha oração. E Deus vai fazer um mover aqui. A vitória vai chegar. As bênçãos do Senhor, quando está descendo, vai continuar. Porque às vezes nós pensamos do nosso jeito, mas não é. É bem o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Só de estarmos aqui hoje já é uma bênção, é uma vitória. Porque o Senhor está cuidando. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Que Deus possa abençoar grandiosamente.